Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Bem, nessa aula aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Atualizei aqui, sumiu aqui porque eu apaguei lá no index, né? Aquele conteúdo. E aqui eu tenho uma alteração, ó. Agora tá alterar a ciência aí. Por que que aconteceu isso? Porque eu loguei aqui no painel administrativo, beleza? Então o navegador entende que esse sistema está logado, está autenticado, esse usuário está autenticado, tá? Existe um usuário autenticado nesse sistema aqui. E aí ele muda aqui o menu do jeito que a gente planejou lá no arquivo base.py, beleza? E é isso. Por enquanto, se eu clicar aqui não vai dar nada. Se eu clicar aqui também não vai para lugar nenhum. Tá? Porque a gente está todas essas opções aqui estão indo para index, que é a página que a gente já está. Então não tem nenhuma alteração, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso código, tá? Então o Models aqui está pronto, beleza? Para esse projeto aqui, né, para esse app aqui, o Models está pronto. Então eu posso fechar, beleza? E eu tenho aqui, deixa eu fechar esse aqui também, o admin. E eu tenho a minha view, que eu preciso trabalhar com ela ainda. Meu index, eu tenho que trabalhar ainda, tá? Apesar de ter isso aqui, ó, eu já apaguei lá na view, né? Eu apaguei aqui, então por isso que não apareceu nada lá na tela. Né? A gente vai mexer aqui ainda, tá? Mas basicamente, o que eu vou precisar agora? Eu preciso carregar na minha página a lista de tarefas concluídas, a lista de tarefas não concluídas e um formulário, beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar com formulários aqui, beleza? Existem várias formas de trabalhar com formulário, tá? Eu posso trabalhar com formulário no próprio HTML. Eu posso criar um formulário aqui, uma tag form aqui, né? Vou criar uma tag form, por exemplo. E aqui tem um input, por exemplo, né? Eu posso ter um input aqui, e aí trabalhar com esse input, trabalhar com um button aqui, por exemplo, né? Eu posso ter essas tags aqui, beleza? E aí eu posso trabalhar normalmente como se fosse uma página HTML comum, beleza? Existe essa possibilidade. Mas eu sempre aconselho a utilizar os formulários do Django, tá? Por quê? Porque o Django possui ali várias opções ali de segurança, tá? O Django faz a segurança ali do seu formulário, beleza? Então, é interessante que você sempre utilize os formulários do Django. Quando você não puder utilizar, não tem problema. Dependendo do formulário, não tem problema. Você pode utilizar ali um formulário genérico ali do próprio HTML, mas tomar sempre cuidado aí com a parte de segurança, tá? Mas o Django, ele já vai te dar ali ele vai te dar ali opções ali ele vai fazer verificações de segurança interessantes para você ali. Então, você pode utilizar com mais tranquilidade aí o formulário do Django, tá? Inclusive verificações de erro e tudo mais. Lá no Forms do Django também a gente consegue, por exemplo, fazer verificações ali, aquelas verificações que aparecem na página lá de quando você não preenche algum input ali, alguma entrada, e aí exige alguma entrada, e aparece lá, essa entrada aqui é obrigatória e tudo mais. Esse tipo de coisa você não precisa se preocupar, porque o Django já faz tudo isso para você, tá? Então, eu te aconselho, inclusive, fazer dessa forma, tá? Então vamos lá. Por enquanto eu vou deixar isso aqui desse jeito, tá? Que a gente vai criar primeiro o nosso formulário, beleza? Como que eu crio um formulário? Eu estou aqui no meu app e eu vou criar aqui um arquivo novo. Esse arquivo vai se chamar forms, beleza? .py, tá? Então ele é um arquivo Python que eu vou chamar de forms aqui, beleza? O meu arquivo forms, ele vai ser bem tranquilo, né? Eu vou ter só um input, então ele vai ser bem tranquilo. No meu arquivo form eu não coloco o botão, tá? Eu só vou colocar só os inputs. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer uma importação, né? E aí existem vários tipos de formulário no Django, vários tipos, tá? Mas o mais comum é o forms, beleza? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, from Django import forms. Quando eu digo que existem vários tipos de formulário, é porque existem formulários, por exemplo, de criar usuário, formulário de resetar senha, e entre outros formulários aí que o Django possui, beleza? Formulário desse tipo que eu estou falando. Calma aí. Então,
o mais comum é esse aqui, esse forms aqui, beleza? Existe o model form também, por exemplo, o model form você consegue manipular, por exemplo, você cria um formulário já com os inputs já direto do banco de dados, que é bastante usado também, beleza? Então assim, o Django tem vários tipos de formulário, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos utilizar o forms, beleza? Que é o mais comum. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma classe tarefa form. Eu vou chamar de tarefa form, tá? Isso é uma coisa que você escolhe. Eu escolhi esse nome aí. E ele vai herdar de forms. E forms.form, beleza? Olha como é simples. Aqui eu vou dar um atributo para ele que vai ser um atributo chamado tarefa, tá? Isso aqui, tarefa, vai ser um campo do nosso formulário, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar forms e um campo bem parecido com o que a gente fez lá no Model, né? Um campo chamado char field, beleza? Só isso. Só que aqui eu quero dar alguns atributos para ele, beleza? Dá para deixar assim? Dá. Tá? Só que aqui você não vai dar atributo nenhum, não vai fazer nada. Aqui eu quero dar alguns atributos. O primeiro deles é o max length. Tá? O max length é aquilo que eu falei lá, né? A gente tentar botar regras no nosso negócio aí, para o camarada não tentar, vou botar aqui mais de 100 caracteres, vou botar 1000 caracteres, 2000, 3000, 10.000 caracteres, vamos tentar bugar esse sistema. Ele não vai conseguir, tá? Porque eu estou fazendo essa verificação tanto no front-end quanto no back-end, ou seja, tanto lá na página, no navegador do usuário, aí digamos que, pô, ele manipulou aquilo lá e conseguiu manipular o navegador. Mas aí também quando chega no servidor, o servidor também faz essa verificação. Então, na model, né? Então não tem, ele não consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Então aqui eu vou dar um máximo de 100. Ele só consegue enviar 100 caracteres para o banco de dados, né? Pelo formulário. E uma outra coisa que eu quero é que esse formulário esse campo seja obrigatório. Só tem ele, né, cara? Então eu não quero que o camarada fique clicando ali no botão de enviar a tarefa sem que isso seja obrigatório, tá? Sem que tenha alguma coisa preenchida. Se não tiver nada preenchido, não tem por que ficar enviando. Então, required, tá? É esse atributo aqui que eu vou colocar. Required true. Cara, outra coisa também, existem várias formas de você fazer isso aqui, tá? Existem várias formas de você colocar atributos, né? Existem várias maneiras. Dependendo do formulário que você for usar aqui, existem várias formas de você fazer isso, tá? Como eu estou utilizando forms aqui, eu posso fazer desse jeito aqui que vai funcionar tranquilo. Beleza. E existe um outro elemento aqui chamado widget. Esse widget, ele vai ser o meu elemento em si, né? O meu input em si, né? Ou seja, aqui eu estou dizendo qual é o tipo de campo que eu quero, e aqui eu vou colocar um widget específico para ele, tá? E aqui vai ser forms, ponto. Aí agora vai ser o input, né? Aqui eu estou dizendo o tipo de campo, e aqui eu vou colocar o input. Então aqui vai ser text input, porque vai ser um input do tipo texto, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Dentro desse text input aqui, eu vou colocar alguns atributos, tá? Então, por isso que eu decidi fazer dessa forma aqui, tá? Por que acontece? Lá no nosso... Se eu não colocasse isso aqui, né? Lá no nosso formulário, na hora de carregar ele no template, eu não ia conseguir colocar alguns atributos, como, por exemplo, classes. E eu preciso de classes, né? Para poder utilizar as classes do Bootstrap, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui um elemento chamado attrs, né? Que é dos atributos. E os atributos, então, eu coloco em formato de dicionário, do jeito que está aqui, ó, tá? Deixa eu só organizar isso aqui, tudo numa linha só, né? E a partir de aqui eu consigo colocar atributos aqui dentro, atributos HTML, beleza? Então, por exemplo, eu posso colocar um ID, tá? Nesse caso aqui, como a gente vai utilizar o Bootstrap utiliza a label e a label precisa do ID do input. Então, é interessante a gente sempre colocar um ID. Então, ó, ID tarefa, por exemplo. Tá? E como ele está em modo de dicionário, né, eu tenho que botar a vírgula no final. Aí o próximo aqui vai ser a minha classe. Tá? Aí existe uma classe lá do Bootstrap que é o form control, beleza? Essa classe aqui é do Bootstrap, beleza? Form control. E eu quero botar um placeholder também. Placeholder.
E aí eu vou colocar aqui um placeholder que é digite sua tarefa, beleza? E vou salvar. Pronto, o meu formulário do Django está pronto, beleza? Agora eu vou vir aqui na View, tá? E antes de jogar isso para o meu template, eu preciso trabalhar com esse formulário aqui na View, tá? Então eu vou aqui na View e vou fazer primeiro o que? Eu vou importar, né? Eu vou importar esse formulário, beleza? Então from.forms import tarefa form, ou seja, do mesmo diretório que eu estou, dentro do arquivo forms, importa para mim aí a minha classe tarefa form, tá? Beleza, simples assim. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, form, dentro da view isso, tá? Vai receber o quê? Tarefa form, beleza? Desse jeito aqui. Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu estou recebendo aqui o meu formulário vazio, tá vazio, beleza? Tá vazio. Eu não coloquei nada aqui dentro, então ele tá vazio. E aí eu vou passar isso por contexto. Olha como que eu vou passar isso, ó. Eu vou vir aqui, ó, form, vai ser a minha chave, né? E o meu valor vai ser o formulário. Só isso. Apenas isso, beleza? E como é que isso vai ficar lá no index? Aqui no index, cadê? Aqui no index tem a tag aqui do formulário, beleza? Aí aqui, só para a gente visualizar na tela, né, eu poderia fazer simplesmente isso aqui. Ó. Existe uma tag que eu preciso passar todas as vezes, tá? Que eu passar um formulário aqui, colocar um formulário, ainda que seja um formulário HTML normal, que é uma tag de segurança do Django, beleza? Opa, CSRF token, tá? É uma tag de segurança, é um token de segurança que o Django vai criar no formulário todas as vezes para poder passar isso para evitar aí alguns tipos de ataque, alguns tipos de ataque hacker, né? Evitar, na verdade, amenizar, né? Porque é possível atacar com isso aqui também. Não tem, isso aqui não defende tanta coisa também não, mas já ameniza bastante, já ajuda bastante. E, e aí eu poderia simplesmente passar o formulário dessa forma aqui, ó. Form, ponto. E aí eu posso só passar form também, deixa eu só mostrar para vocês. Se eu atualizar aqui, ó, ele já aparece aqui o input que eu fiz, beleza? Ele está desse jeito por causa da classe. Deixa eu mudar aqui, deixa eu tirar essa classe, só para a gente comentar essa classe aqui, só para a gente ter ele normal. Ó. Ele vem desse jeito assim, beleza? Ah, mas eu quero deixar bonitinho, sem bootstrap, sem nada, beleza. Existe um camarada aqui, ó, form, ponto, ele tem essa opçãozinha aqui, ó, as, underline p, as, underline p. Tá? Vou salvar. E se eu atualizar, não aconteceu nada. Opa, não aconteceu nada, mas é, isso aqui é uma forma de você fazer uma formataçãozinha aí do formulário aí, padrão aí do Django, beleza? Mas nesse caso aqui não é necessário, porque a gente vai utilizar a classe do Bootstrap. Então vou salvar aqui e vou descomentar isso aqui. Beleza, então aqui eu já tenho o meu input, ele já traz aqui, se eu tivesse outros inputs, ele ia listar todos os inputs aqui. Como eu botei o atributo direto no input, né, como eu fiz aqui ó, no Forms, eu coloquei o atributo direto no input. Tá? Então o input já veio, ele já apareceu aqui na tela para mim, já foi renderizado com a classe do Bootstrap, tudo bonitinho. Tá? Eu poderia também, e eu gosto de fazer dessa forma, para ficar mais fácil de trabalhar. Tá? Até porque eu quero botar uma label nele aqui, eu quero melhorar aquela label dele ali. Então eu preciso colocar. é, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar isso aqui dentro de uma div, tá? Eu vou colocar esse form, não form todo, né? Eu vou colocar um input, apenas o input que eu quero dentro de uma div. Deixa eu fechar já essa div aqui.
E eu vou dar eu quero uma margem, né? Eu vou colocar uma margem. E aí a margem que eu vou colocar aqui é do botão que eu vou colocar logo abaixo, tá? Vou colocar uma margem 3 para o botão que vai estar abaixo, que vai ser do tipo button também, né? Vai ser do tipo button, na verdade. E deixa eu fechar logo aqui. Já já eu trabalho nesse botão aqui. Vou chamar de cadastrar. Já já eu volto dele, beleza? Então tem uma div com uma margem pro button. E aí eu vou colocar uma label aqui. Por padrão, ele já veio com uma label, né? Ele já renderizou aqui, ó. Essa label aqui, ele bota por padrão. É o nome do meu input lá do form, tá? Se vocês repararem, é esse nome aqui, beleza? Mas eu quero colocar uma label minha, né? Então vamos colocar uma label aqui, que vai acabar sendo a mesma coisa, né? Mas só para a gente ver como faz. Então aqui eu posso colocar aqui o id for, né? Eu coloco o id aqui do meu input. Então for id tarefa. E coloco uma class. Vou colocar a class aqui, que é o form label. Tá? Lembrando que essas classes são todas do Bootstrap. E aqui eu poderia colocar qualquer coisa, beleza? Aqui eu preciso, como só tem um input, deve funcionar, tá? Mas eu quero colocar aqui, imagina se eu tivesse vários inputs, e eu gostaria de que cada input desse ficasse dentro de uma div diferente. Então aqui seria interessante eu colocar um input. Então eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Eu chamo form, ponto, e aqui eu coloco o nome do input que eu quero. Então nesse caso é o tarefa, se fosse um outro input eu colocaria aqui form, ponto, outro input, beleza? E assim eu consigo colocar um input em cada div, eu consigo trabalhar com os inputs que eu quero aqui, beleza? Se eu salvar aqui, a gente já vai ver uma diferençazinha, ó, qualquer coisa, tá? Esse button também vou trabalhar nele e ficou desse jeito aqui. Beleza, aqui eu não vou colocar qualquer coisa aqui, eu vou colocar a tarefa, beleza? Deixa eu salvar aqui. Ficou igual que estava antes, né? Não mudou muita coisa. Vamos mexer agora aqui no button, né? O button, eu vou fazer ele, eu tenho que dar um type para ele e ele vai ser type submit, beleza? Ou seja, sempre que eu for criar um formulário, coloco um botão dentro dele, eu vou colocar ele do tipo submit, para ele submeter o formulário, beleza? E as classes aqui do button, né? Então, que classes serão essas, né? Primeiro aqui vai ser o form control, igual do meu input, que eu coloquei lá no formulário, e btn. Ó, se eu colocar só a forma control, só para a gente ver como é que vai ficando. Ó, ficou grandão aqui. Então, form control. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a classe btn. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou como se fosse um botão. Ó, clicável, ele vira uma mãozinha. Mas ele está sem cor, beleza? Aí, para botar cor, eu vou fazer btn. E aí eu escolho uma cor. Tá? A cor vai ser azul, vai ser um primary, tá? Se você for procurar lá no site do Bootstrap, você vai ver que cor é essa. Ficou desse jeito aqui, beleza? Tranquilo. E o formulário, né? O formulário, ele também vai receber algumas classes, tá? Primeiro, eu tenho que dar um método para ele, tenho que dizer se ele é método post ou método get. O que seria isso? O método get é quando o formulário é enviado pela URL. Então, quando eu boto o método get, você vê todos os atributos do formulário aqui na URL. É basicamente isso, tá? E o método post, ele vai pela requisição. Você não vai ver na URL, mas o formulário vai de qualquer maneira em algum lugar, né? Ele vai pelos dados ali, os dados do formulário vão ser enviados dentro da requisição, tá? Ou seja, ele vai por trás dos panos ali. Você não vê isso acontecendo aqui. O usuário ele não vai ver isso acontecendo aqui. Ele teria que abrir um proxy para dentro do proxy ele ver esses dados sendo enviados, beleza? Então, é uma forma mais segura de se enviar dados de formulário, beleza? Apesar de que o usuário também tem esse controle, ele consegue abrir um proxy e consegue ver esses dados sendo enviados, tá? Mas é uma forma mais segura.
Então você consegue, para você manipular esses dados, você teria que abrir um proxy. Então você consegue enviar de uma forma mais segura, tá? Então geralmente a gente envia via método post. Então você vai colocar method post, beleza? Existe um outro atributo chamado action, tá? Eu não vou utilizar aqui, porque o action, eu coloco aqui, por exemplo, no action, para onde eu quero enviar esses dados, tá? Quando eu não coloco nada, significa que eu quero enviar para minha própria página, para a página que eu já estou. E é isso que eu quero fazer, tá? Então eu não tenho necessidade de colocar o action aqui, tá? Mas eu poderia colocar o action e colocar a própria página que eu já estou, mas não tem necessidade, tá? Mas você pode, por exemplo, criar um formulário e mandar esses dados para uma outra página. E aí você usaria o action e colocaria a página que você quer enviar esse formulário, beleza? Agora eu vou só colocar as classes aqui, né? Beleza. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tamanho para esse formulário, beleza? Eu vou colocar uma sombra nele, eu não vou botar borda, eu vou colocar só uma sombrinha nele. E a gente, vamos colocar aos poucos. Primeiro eu vou colocar uma sombra, tá? É bom que a gente já consegue ver até o tamanho dele, ó. Ó, o tamanho dele, ele tá pegando praticamente a div toda, tá? Eu vou pegar aqui também e vou colocar, eu quero que ele tenha uma margem, né? Eu quero que ele fique acima, um pouco abaixo do menu, né? Então eu vou colocar aqui uma margem 3 aqui, uma margem top 3, para ele ficar, ó, ele ficou um pouco afastado do menu, beleza? Eu quero também que os itens dentro dele não fiquem colados na borda, tá? Então para isso eu uso um padding. Então vou usar aqui um P-3. Tudo isso é do Bootstrap, tá? Do Bootstrap. Então, ó, ele afastou aqui os itens da borda dele, beleza? E eu quero também, deixa eu ver aqui, eu quero que ele tenha um tamanho, tá? É, eu quero que ele tenha, por padrão, um tamanho de 12. O que significa isso? No Bootstrap, a gente aprende isso lá no Django Pro, tá? No Bootstrap, quando a gente divide por linhas e colunas, né, o tamanho total é de 12 colunas, sempre, tá? E aí eu consigo manipular isso da seguinte maneira: se eu quero metade, 6 colunas. Se eu quero 25%, 3 colunas, beleza? Ou seja, eu quero que por padrão ele tenha 12 colunas, porque quando ele tiver em tela de celular, ele vai ter 12 colunas. Mas, quando ele tiver de tela de tablet para cima, eu quero que ele tenha só 4 colunas. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou dizer para ele o seguinte, ó, você tem 12 colunas. Mas, se você tiver em tela de tablet para cima, você tem que ter 4. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, call md4. Tudo isso está na página do Bootstrap, beleza? E vou atualizar. E ele ficou desse jeito aqui. Por algum motivo, esse input ficou desse jeito aqui, cara. Não era para ter ficado, né? Eu vou tentar entender aqui. Tá, o erro aqui, para ele ter ficado desse jeito, é porque, olha só isso. Eu coloquei aqui errado, ó, label, né? É label, beleza? Aí eu fechei a tag errada aqui e ficou errado, né? Deixa eu atualizar aqui. E pronto, a gente tem aqui agora o nosso formulário bonitinho aqui, tá? Então o formulário já está pronto praticamente, né? A gente só precisa trabalhar os dados dele na view, tá? Agora a gente precisa aqui, eu vou finalizar, tá, a página index para ficar bonitinho e depois eu só vou trabalhar na view para ela poder funcionar de boa, beleza? E aí, para a gente até ver isso funcionando, eu preciso cadastrar mais uma tarefa aqui. Estou aqui no painel administrativo, eu vou cadastrar aqui mais uma tarefa, ó, mais uma tarefa, só que ela vai ser concluída, para a gente poder ver ela na lista de concluídos, beleza? Tá aqui, mais uma tarefa, tá? E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer para essa página aqui as tarefas, né? E preciso trazer elas concluídas e não concluídas, beleza? Primeiro, o que eu vou fazer aqui antes de continuar, né? Eu vou separar aqui quando está autenticado e quando não está. Igual a gente fez lá na base, tá? No arquivo base. Então, eu vou só repetir aqui. Tá? Vou fazer um if. Vou fazer aqui o user is authenticated. Aí aqui eu vou fazer um else. E vou fazer um end if.
Ah, eu preciso sempre fazer o else? Não, o else só vai fazer quando você precisar realmente de um else, beleza? O que a gente vai ter nesse else aqui? Eu vou até copiar, cara, do meu outro aqui, do meu arquivo de teste, só para vocês verem aqui. Vou copiar, colar aqui. O else vai ser só isso, ó. Vai ser um parágrafo dizendo: clique aqui para realizar seu cadastro e começar a organizar suas tarefas, beleza? Só isso. E um link aqui, né, para o register, tá? Poderia colocar outro aqui também. Ou, se já possui cadastro, clique aqui para o login. E aí coloco login. Esse registro ainda não existe, então eu não vou deixar esse aqui. Eu vou deixar só um camarada assim, ó. Uma hashtagzinha, tá? Para não dar erro. Quando eu criar o registro, aí eu modifico isso aqui, beleza? Deixa eu salvar. Isso aqui é para a gente já organizar, para ficar já, né? A gente não esquecer disso aqui no final, tá? Então vamos lá. Se você lembrar bem aqui, né? A gente tinha as tarefas aqui do lado. E se eu colocasse em modo celular, vou até mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece? A tarefa aqui, ela fica 100%, né? Ela pega a tela toda. A gente modificou isso, não foi? Ó? Coluna 12, e ele só vai ser coluna 4 se for acima de tablet. E aí as tarefas vêm para baixo. Mas como que eu vou fazer para isso funcionar desse jeito? Eu preciso fazer com que as tarefas também sejam divididas por colunas e elas também tenham tamanho 12 quando tiver em tela de celular, beleza? E aí é interessante eu colocar tanto o formulário quanto essas tarefas dentro de uma div. Então, ó, div, e eu vou fechar essa div, tá? E aqui eu vou colocar a class role. Deixa eu ver quanto tempo de aula já tem. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar isso aqui, né? Eu vou deixar assim por enquanto. E na próxima aula, não sei se a gente já vai finalizar na próxima aula, mas a gente vai dar continuidade a essa página index. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a view para mandar para a página index as tarefas concluídas e não concluídas. Tá? Só para a gente ver lá na página e poder terminar, finalizar, né? o nosso index. É lógico que existe também, né, a questão a gente depois vai ter que voltar na view e finalizar, né, para poder trabalhar os dados de formulário, quando eles são submetidos e tudo mais, para poder trabalhar o cadastro de tarefas e tudo mais, né. Mas a view, pelo menos, a index, né, pelo menos a gente vai finalizar a nossa página. Na verdade, eu não sei se a gente vai conseguir finalizar na próxima aula, tá? Mas a gente já vai adiantar bastante coisa, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Mas o que tem de tão especial no Django Pro do Zero ao Deploy? Vou te ensinar Django, vou te ensinar a construir sistemas web profissionais com Python. No Django Pro do Zero ao Deploy, você vai aprender desde os fundamentos do Django Framework até a construção de um sistema completo. Nos primeiros módulos, você vai aprender detalhes sobre as configurações do Django e os arquivos principais. Eu abro o arquivo settings.py do projeto e explico linha a linha o que é cada coisinha ali. Nos módulos seguintes, nós vamos partir para a construção do sistema em si. Aprenderemos sobre as modules e como interagir com o banco de dados MySQL, um banco de dados robusto e profissional. Aprenderemos a criar e manipular dados de formulários do Django, aprenderemos a estilizar nossa aplicação com Bootstrap e nós vamos criar um cadastro de usuário com confirmação via e-mail, recuperação de senha via e-mail. Vamos aprender paginação, vamos criar mecanismos de busca dentro da nossa página, teremos até filtro de palavras ofensivas na área de comentários. Vamos aprender a restringir páginas com decorators do Django, vamos aprender a instalar e a configurar o Django CK Editor, um editor de texto poderosíssimo para formulários do Django, onde vamos formatar textos, manipular imagens e vídeos e, por fim, vamos aprender a fazer um deploy profissional e seguro em uma VPS Linux, com Nginx e o AWSGI, além de configurar um domínio adquirido no registro.br e colocar esse domínio no Cloudflare, onde nós vamos poder configurar um SSL para poder utilizar o protocolo HTTPS, que é um protocolo seguro. Então, se você quer aprender a utilizar Python no back-end, criar sistemas web profissionais, colocar eles online com segurança, vem comigo!